Cumprimentamos nossos amados irmãos com muita alegria, com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Iremos hoje tratar da lição de número 11, que traz como tema ética cristã e vícios e jogos. Hoje o assunto está no nosso textuário, Provérbios 15:16, que trata que melhor é o pouco com o temor do Senhor do que um grande tesouro onde há inquietação. Verdade prática: Deus não criou o ser humano para ser escravo dos vícios, nem dos jogos, pois segundo a palavra de Deus, não podemos ser dominados por coisa alguma. Hoje nós vamos tratar sobre os vícios como degradação da vida humana e a respeito da forma correta do crente viver uma vida sóbria, honesta e fiel diante de Deus. Hoje trataremos sobre os vícios como a degradação da vida humana, conforme o primeiro ponto da nossa lição, o pecado do alcoolismo e também a escravidão das drogas. No nosso primeiro ponto, nós temos marcado aqui, na nossa lição, que o problema é de ordem espiritual. Deus, ao criar o homem, ele cria o homem com dimensão espiritual e dimensão física. Então, o homem, ao ser criado, ele foi criado a priori para viver na terra, sendo que ele poderia utilizar a fé para comunicar-se com o invisível. O que é isso? Deus. Então, a fé que foi dada ao primeiro homem, Adão, era o único meio de aproximação do Criador com a criatura. Com isso, Deus agradou-se ao criar o homem com um pouco menor do que os anjos, porque os anjos, eles vivem na esfera espiritual e também conseguem viver na esfera física. Ele consegue ver o invisível e consegue ver o visível, certo? Com isso nós podemos ver que no começo Deus não quis que o homem pudesse ver literalmente com os olhos carnais, com os olhos físicos, da qual a mulher viu as árvores do jardim com os olhos naturais. Deus só queria que o homem pudesse utilizar os olhos espirituais, que de acordo com Hebreus capítulo 11, versículo 1, que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Então, os olhos espirituais estavam na fé, e a fé foi o veículo dado ao homem até hoje, para que o homem se aproxime do seu Criador. Com isso, Deus havia criado uma árvore, a árvore da vida, para que o homem pudesse comer desta árvore. Assim o homem poderia ver visivelmente e espiritualmente, porque ele passaria para a eternidade. O que é isso? É que o homem pecou. Com o pecado do homem, nós temos toda a história da degradação da vida humana na terra, da qual a lição trata dos vícios, dos jogos, do alcoolismo e toda a matéria que vai tratar dos vícios. Algumas vão falar sobre o tabagismo. Nós vamos infiltrar nesta lição outros vícios que a lição não fala, mas os vícios estão em toda a área que entrelaçam nos 6 instintos do homem, da qual o pecado afetou o homem de um modo geral. Com isso, o homem, por pecar,
ele ia estar morrendo. Se o homem não tivesse pecado, não teria toda a história bíblica do Gênesis 2 até Apocalipse 22. Então o homem apenas pularia do Gênesis 2 e ia direto para o Apocalipse 22, porque não teria a história da degradação do pecado da raça humana. Com isso eu estou mostrando que o homem já seria eterno. O homem já passaria para o domínio espiritual, eterno, da qual poder ver com seus próprios olhos, da sua própria alma, Deus. Com isso, meus amados irmãos, com a queda, porque a queda foi uma desobediência ao comer a árvore do conhecimento do bem e do mal. Por que do bem e do mal? Porque esta árvore, irmãos, Deus havia proibido, não autorizado ao homem comer. Porém, quando o homem, de uma forma independente, ao ser tentado, conforme nós vemos o caso da mulher, que ela conscientemente sentiu exatamente a queda e confessou ao Deus de Adão que a serpente havia enganado. Hoje nós vamos ver que os vícios estão exatamente dentro do contexto da mentira provocando assim a queda do homem. Foram 3 mentiras que a serpente trouxe. Primeira, segunda, terceira. A primeira é que eles não morreriam, não morrer. A segunda é que os olhos seriam abertos. A terceira, ser Deus. Amados irmãos, não é isto que os vícios, as drogas provocadas, vindo através da queda do Lúcifer, que havia caído do céu, quando trouxe o não morrer. Quem vive na prática dos vícios, nós sabemos que ele procura uma vida de um mundo totalmente diferente do mundo real que ele vive, que é o mundo na terra. Ele vive procurando uma paz, entre aspas, ou um mundo legal, da qual querem desfrutar, totalmente independente de Deus. Ainda estão iludidos com a serpente, da qual engana todas as pessoas ainda hoje, com os vícios, com as drogas, com o sexo e com o rock and roll. Com isso, a teologia da serpente é que eles não vão morrer. O que é isso? É que a morte foi uma realidade, irmãos. Deus disse que no dia que comer certamente morrerás. A morte foi instantânea, porque ela separou o homem de Deus. Então ela foi espiritual, primeira. E a segunda morte foi física. O que é isso? Gradativamente ou paulatinamente o homem passou a morrer. É aqui que está o problema, é que as pessoas pensam que não vão morrer, pensam que são eternos, pensam que estão no caminho certo. Conforme diz a Bíblia, há caminhos que para o homem parecem direito, mas o fim dele são caminhos de morte. É aqui que está a problemática das drogas. Enquanto eles estão vivendo nos vícios, e vivendo, praticando os vícios, Jesus disse: quem beber desta água tornará a ter sede, voltará a beber novamente. Ele estava falando dos vícios das pessoas, que elas sempre vão aos mesmos hábitos, às mesmas coisas no cotidiano. Ou seja, todos os dias eles praticam as mesmas coisas,
Por isso que se chama vício. É terrível os vícios, porque os vícios, ele exatamente escraviza o homem. Ele tira o homem da perspectiva de morar no céu. Ele tira o homem de viver eternamente, porque é uma luta travada do diabo e Deus para ganhar o homem. Enquanto Deus traz a fé, que é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem, é pela fé que o homem deve andar. Satanás ilude o homem e diz que as pessoas podem viver sem fé e podem procurar o seu mundo ideal sem Deus, sem precisar de procurar o reino de Deus, a fé, a justiça de Deus. Com isso nós podemos ver, meus amados irmãos, que a priori, quando o homem foi criado por Deus, o homem foi criado originalmente, para quê? Para o louvor da sua glória. Com isso o homem tinha que andar de fé em fé. Até hoje o homem tem que procurar Deus pela fé. É pela fé que o homem procura o invisível. É pela fé que o homem procura o superior. É pela fé que o homem deixa o palpável. É pela fé que o homem deixa o atual, o agora, para entrar no mundo eterno de Deus. É pela fé que o homem pode sentir-se cheio do Espírito Santo. Não precisa procurar os vícios, drogas, sexo ou drogas como álcool ou tabagismo para se sentir legal, para procurar prazeres, paz, entre aspas, que são totalmente engodo de Satanás. É este mundo de Satanás, produzido pela independência de Deus, que os demônios utilizam meios como drogas, principalmente as ilícitas, aquelas que são criminosas, que as pessoas escondem-se para praticar os seus atos. É aqui que Satanás conduz as pessoas a procurar o seu mundo ideal. Haja visto que Deus havia criado o homem para o louvor da sua glória. Então, o homem, ele foi criado para a glória de Deus. Com isso, ele tinha que usar somente a fé. A fé é o único veículo que garante exatamente o ser vitorioso. O homem precisa vencer o mundo pela fé. Nós vamos ver a luta entre os vícios e a fé. Por quê? Meu irmão, as pessoas não conseguem sair dos seus vícios, mesmo quando se converte a Cristo, quando vai à igreja e procura servir a Deus, ainda não consegue tirar o fumo, ainda continua no tabagismo, ainda volta às suas práticas antigas, porque ainda não descobriu o dom que há nestas pessoas. O único meio de tirar as pessoas dos vícios é descobrir o dom. Nós vamos falar isso no final da nossa aula, que as pessoas, por não utilizar o dom que Deus havia dado a elas, que elas foram feitas para a glória de Deus, que é o dom de ser um adorador, de viver uma vida justa diante do seu Criador, isto é, não amando a sua própria vida. Eu estou para ver ainda hoje, quem não ama a sua própria vida, não venceu os vícios. Essas pessoas que não conseguem vencer os seus próprios vícios, ela não consegue orar a Deus
pela vida santa e justa e piedosa, confrontando com a própria morte. Isto é, elas não conseguem dizer para Deus, se Deus é todo-poderoso e onipotente, aquele que consegue santificar, justificar, Deus é o único que pode tirar as pessoas dos vícios. Com isso, se a pessoa não se conscientiza disso e ainda continua na prática dos seus próprios pecados, eles continuam vivendo ainda para si, eles não conseguem largar o vício, porque não morreu para o mundo, ainda ama o mundo. Com isso, eles não conseguem orar dizendo, se Deus não transformar ele, que prepare e leve hoje ainda. Irmãos, eu estou para ver pessoas que oram a Deus para se livrar dos vícios, orando com o coração e pedindo até mesmo a morte para se livrar daquele vício. Deus é o único que preserva a vida, que dá vida em abundância. Ele ouvirá a tua oração e a tua vida será preservada e os seus vícios serão tirados, porque você não vive mais para o mundo. Isto é, você agora colocou-se diante do altar de Deus a sua própria vida. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Então, um homem só se liberta dos seus vícios quando ele se dispõe a servir somente a Deus. Ele só consegue vencer os vícios de uma forma geral quando ele só presta para ser crente em Jesus. As pessoas utilizando, compra aí o bolão, vai dar o cachorro e toma aí um gole, mas ele passa por cima porque ele está morto para estas coisas, porque ele aprendeu a servir somente a Deus. Irmãos, isso é tão sério, porque o diabo, ele é o enganador, dizendo que as pessoas não vão morrer. É aí que está o engano. As pessoas procuram os vícios para se satisfazer e procurar o seu mundo. Totalmente irreal, iludido por Satanás. Satanás disse o seguinte: abrirão vossos olhos. Os vossos olhos. Que olhos são esses? O mundo de Satanás. Quando as pessoas procuram as drogas, o álcool, o tabagismo e as drogas mais fortes, ilícitas e criminosas, eles vivem exatamente no mundo do diabo. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Este é o mundo de Satanás, aonde eles estão nos vícios, nas drogas, né? E também no sexo e no rock. E temos uma variação de vícios terríveis. Porque até mesmo o sexo se torna um vício. Porque as pessoas que têm a sua reprodução, que é um instinto natural do homem, que foi criado para a procriação e ser utilizado no casamento para a família, ou seja, para produzir os filhos na própria família da espécie humana, o vício no sexo faz com que as pessoas sejam presas exatamente na pornografia, no adultério, na promiscuidade, na porneia, tudo que é ilícito. E ele se avicia de uma tal forma que ele fica preso a isto. E ele fica morrendo aos poucos. Porque a tática de Satanás é que ele não vai morrer. Não, você não morrerá. Essa é a tática de Satanás, mas não sabe ele que está morrendo aos poucos.
Porque a primeira morte veio ao mundo foi a espiritual. O homem morreu instantaneamente. Depois, a morte física. O homem está morrendo gradativamente. E depois, a morte eterna. O homem vai morrer depois da morte física. Isto é, o homem passa a morrer segunda vez. Depois da morte física, segue a morte eterna para ímpio, pecador, aviciado, que não entrarão no reino de Deus. Amados irmãos, nós fomos feitos para estar no Espírito. O reino de Deus é espiritual, o reino de Deus é justiça. Mas Jesus conhece o outro lado da moeda. Jesus sabe como sumo sacerdote se colocar no lugar daqueles que estão na sujeira, na imundícia. Porque Jesus sabe que esteve preso. Jesus sabe que teve fome. Jesus sabe que teve sede. São estas as qualidades de que estão aqueles nos vícios. Eles estão com sede, estão com fome de pão, da palavra, de justiça, de água viva. Eles estão cativos e oprimidos. Jesus sabe, como sumo sacerdote, que é se colocar no lugar deles e somente através do Evangelho, que é poderoso para salvar. Ao chegar a estas pessoas descobrirão o dom que há nelas. E assim, elas vão valorizar a verdadeira adoração da qual ele foi criado para a glória de Deus. Glória a Deus. O homem foi criado para a glória de Deus. Com isso, no começo, lá na raça humana, nós podemos ver a degradação acontecendo quando o homem ele come da árvore do conhecimento do bem e do mal. Isto é, a CBM. Quando o homem pecou, ao comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, Deus havia dito que no dia que comer, certamente morrerás. Totalmente ao contrário da serpente. O homem perdeu exatamente as suas vestes, que eram luz a princípio. O homem ficou nu. Com isso, a Bíblia diz que ele foi colher folhas de figueira. Se havia figueira, havia também videira. A videira produz vinho. O Adão conhecia a videira, mas também conhecia a figueira. A figueira foi o avental que eles fizeram para cobrir as partes que agora se envergonharam entre si. O pecado havia chegado no seu coração. Com isso, a videira, nos tempos de Noé, que ele plantou uma vinha, a Bíblia diz que ele se embebedou-se. Nós vemos logo na segunda civilização, porque na primeira, Adão também se embebedou. Por quê? Porque Deus disse o seguinte: comeste tu, você comeu da árvore que eu te disse que não deveria comer? Amados irmãos, a árvore que Deus havia proibido, que Adão comeu do seu próprio fruto, ele se embriagou-se. Com isso ficou nu. Foi o que aconteceu com Noé. Noé, ao plantar uma vinha, também se embriagou-se e ficou nu. Toda embriaguez leva à nudez. Leva à prostituição, porque se associa
uma virtude negativa a outra, leva a vícios, todos os tipos de vícios, todos os tipos de vícios. Com isso, o diabo está exatamente por trás disso, porque o diabo quer destruir a fé, porque ele sabe que a fé é quem vence o mundo, a fé é quem vence a carne, os vícios, a fé é quem vence ele mesmo, isto é, o próprio diabo, é a fé quem vence. Então ele faz de tudo para o homem não usar a fé, trazendo drogas, trazendo exatamente álcool, trazendo bruxaria, trazendo toda espécie de jogatina, de astrologia. Todos nós sabemos, irmãos, que a TV é um meio que o diabo utiliza para propagar exatamente drogas, alcoolismo, bruxaria, feitiçaria, astrologia, tudo isso para o homem não ter fé. O diabo quer destruir a fé. Com isso ele procura trazer vícios, porque ele sabe que levando o homem para os vícios, o homem fica num outro mundo, totalmente diferente do mundo que Deus preparou para o homem. Então, independente de Deus, o homem agora está no mundo espiritual de Satanás. Por isso que Satanás diz: abrirão vossos olhos. Ou seja, foram abertos independente de Deus, e os homens estão exatamente no mundo maligno. O mundo jaz no maligno, porque no mundo só tem vícios. O mundo está cheio de vícios. Esta é a degradação da raça humana, os vícios. Com isso, a árvore do conhecimento do bem e do mal, porque esta árvore foi usada independente de Deus. É Deus que pode dar o conhecimento do bem e do mal. É Ele quem é o nosso educador. É Ele quem pode nos dizer o que é certo, bem, e o que é errado, mal. Não sou eu que posso, independente de Deus, procurar viver a minha vida como eu quero. Não. Porque a árvore do conhecimento do bem e do mal é o maior tipo da vinha, porque a vinha produz vinho, e o vinho tanto está no bar como está na mesa do Senhor. Do bem e do mal, bar e mesa. O vinho tanto é utilizado de uma forma natural, que Jesus disse: o fruto da vide beberei, este é meu sangue, de uma forma do bem, mas também pode ser usado na forma do mal, quando o vinho está exatamente com o processo da fermentação, aonde estão nos bares os alcoólatras. Amados irmãos, isso é muito sério, porque nós estamos falando dos vícios. E a TV tem sido uma forma de propagação de vícios, de sexo, de droga, porque é na TV, principalmente nos desenhos animados, que elas propagam alcoolismo, bruxaria. É onde o menino bonzinho entra em cena e quer vencer o mal. Mas só que aquele menino bonzinho só vai vencer aquele mal se ele consultar uma bruxa, um feiticeiro, se ele consultar o tarô, os búzios, aquela mesa onde está a feiticeira com a bola de cristal, procurando vencer o mal. Como? Com bruxaria. Satanás tem levado o homem a essa cegueira espiritual, e as pessoas não têm compreendido. Os desenhos animados estão cheios disso, de bruxaria. Amados irmãos,
Deus criou o homem com a capacidade mental, memória excelente. O intelectual do primeiro homem estava de uma forma 100%. Ele tinha lembrança de todos os nomes dados a milhares de espécies. Então havia uma capacidade mental no homem que hoje os vícios tirou essa capacidade. A degradação no pecado tira, pela queda do homem, essa capacidade de memória. O homem não precisa de drogas, de vícios. Ele precisa ser cheio do Espírito Santo. Porque ele pode ser um homem normal, mas com a capacidade de ser transportado. Como assim aconteceu com Filipe. Não precisa de drogas, porque o homem cheio do Espírito de Deus, ele pode andar sobre as águas. O homem não precisa de vícios, ou de álcool, ou de drogas para entrar no mundo irreal de Satanás. Ele só precisa ser cheio do Espírito para poder passar no meio das águas, como aconteceu com Eliseu. Amados irmãos, a rebelião de Lúcifer foi quem acarretou toda essa história de malignidade, de perversão. Com isso, os homens não têm procurado mais Deus, mas os homens têm procurado, independente de Deus, viver seu próprio futuro. É Satanás quem diz aos homens que você consegue viver sem essa fé, sem esse Deus, sem essa Bíblia. Você consegue viver sem ser crente. O diabo está por trás dos vícios. É ele quem diz, não faz mal. É ele quem diz, só um pouquinho. Ele, não, volta de novo. É ele que diz, venha que vai dar o cachorro. Ou então está aqui o bolão da Mega Sena. Ele quem oferece. Porque ele sabe que você é filho do Pai. O diabo, ele sabe que você é filho de Deus. E ele tem raiva de você. Com isso, querem colocar a humanidade nos vícios. No desenfrear que exatamente nos instintos que os homens, todos os homens têm os instintos naturais de comer, de beber, de se alimentar, de reproduzir. Todos os instintos, quando eles estão desequilibrados, entram nos vícios. Por exemplo, o vício do sexo também desencadeia a pornografia, a revista pornográfica, desencadeia sempre ao mesmo poço. Todos os dias está lá, viciado. Jesus falou disso. Quem beber desta água tornará a beber de novo. Ele se torna escravo do poço. Que todos os dias, nas escondidas, nas caladas da noite, vão beber desta água suja que o mundo oferece. Amados irmãos, por que as pessoas entram nos vícios? As pessoas têm se sentido triste, desiludido, não têm encontrado ninguém para consolar. As pessoas vivem uma vida que não é dela. As pessoas acham, quando entram nos vícios, que só ela pode enxergar e que ninguém mais tem olhos como elas têm. E que os lugares que elas estão são únicos e que somente elas podem ver e que somente elas podem fazer. Só que Jesus sabe disso. Jesus sabe e é o único que sabe tratar do assunto. Muitas pessoas não sabem tratar do assunto. Não sabem ganhar almas, como diz Provérbios. Não sabe ser sábio. Jesus sabe
que o viciado sabe da vida dele, que ele precisa conhecer o que há nele de valor. Somente assim, conhecendo Jesus, que é aquele que diz que há um dom nele que deve ser despertado, e que os líderes da igreja têm que entender isto, que as pessoas ficam viciadas, voltam a beber, voltam a fumar, voltam às drogas, porque não tiveram oportunidade de apresentar a Deus o seu dom de adorador. Glória a Deus. Vamos encerrar a nossa aula mostrando que a nossa fé é que vence este mundo de vícios. Daniel, para saber do seu futuro, da sua nação, o futuro da sua nação, ele orava a Deus. Ele dependia de Deus, e é assim que nós devemos fazer, porque só Deus revela por meio da sua palavra, por meio de sonhos, por meio da nossa fé, o nosso futuro. Amados irmãos, Deus sabe que nós temos dois mundos, o espiritual e o material. Nós não temos acesso ao mundo espiritual. A nossa fé é que consegue chegar lá. O mundo de Satanás é pelo caminho das drogas e dos vícios. É ali que as pessoas vão para o inferno. Com isso, as pessoas deixam de procurar de uma forma natural ser cheio do Espírito Santo e viver uma vida santa, irrepreensível diante de Deus, procurando exatamente ser cheios de fé, como Estevão foi cheio de fé, e abandonar este mundo de uma vez. Porque nós temos que amar Deus e não a nossa própria vida. Se ainda tem pessoas que ainda são viciadas em determinada coisa, é porque não morreu ainda para o mundo. Meus irmãos, cuidado com Satanás. É perverso, é maligno. Ele utiliza de várias formas para tentar vencer. Viu? E outra coisa, nós vamos encerrar esta aula mostrando que somente o dom que há em ti. Irmãos, entre um pregador e o necessitado tem um Espírito Santo. Quando Jesus chegou para a mulher samaritana, entre a samaritana e Jesus, estava o Espírito Santo. Jesus disse para a mulher: cadê o teu marido? Jesus, sem tocar no assunto, chamar de prostituta ou de viciada no sexo, que ela era viciada, Jesus não tocava no assunto. Jesus sabia que o dom de Deus que havia nela, de ser uma adoradora, e que aquele que te diz, que trouxe águas vivas, que era o próprio Jesus, era a única forma de tirar aquela mulher dos vícios. Meus irmãos, as pessoas têm que colocar os seus dons que há nelas, tem que ativar. Quando ela creu em Jesus, ela já saiu pregando a Jesus, ela já saiu anunciando a Jesus. Era o dom que havia nela, de ser uma missionária. Desperta o dom que há em ti. Volte a cantar, volte a louvar, volte a pregar, volte
porque este é o dom que há em ti. É o único meio de preencher o vazio. É o dom sendo ativado. E Jesus, quando chegou na mulher samaritana, a mulher samaritana foi confrontada pela revelação da vida íntima dela, que ela via nas caladas da noite saído com homens, e que Jesus sabia muito bem, não precisava ninguém contar, porque ela disse: eu sei que tu és profeta, tu sabe tudo da minha vida, então não precisa eu detalhar, eu sei que tu já és profeta. E Jesus mostrou, irmãos, que não adianta ir todos os dias ao mesmo poço, porque será escravo do mesmo poço. Quando Jesus falava disso, falava da vida sentimental derrubada dela, porque ela tinha uma família que não era dela. Ela estava viciada em sexo. Com isso, tinha uma vida extraconjugal, tinha uma vida na sociedade totalmente derrubada. Com isso, quando Jesus trouxe águas vivas, Jesus apenas perguntou: você quer trocar estas águas pelo dom? Você quer ter uma fonte? Você quer ter uma família? Você quer ter um marido? Porque quando uma mulher tem um marido, ela tem uma fonte. Quando um homem tem uma família, ele tem uma fonte. Com isso, a fonte que Jesus forma no seu interior é esta fonte que jorra para a vida eterna. Nunca mais terá vícios, nunca mais será embriagado, nunca mais fumará, nunca mais entrará nas drogas, nunca mais será um beberrão, porque Jesus sacia toda a sede. Glória a Deus. Deus abençoe a sua vida. Continue abençoando este canal, apertando no like, no joinha, se inscrevendo, faça o seu comentário. Também contribua com este trabalho. Faça uma doação voluntária de uma contribuição. Deus abençoe a sua vida e também participe dos nossos vídeos extras. Todos aqueles que enviaram a sua contribuição, a sua oferta, receberão no seu e-mail os nossos vídeos extras. Que Deus venha te abençoar, te enriquecer e que o teu domingo seja uma bênção na tua escola para a glória de Deus. Amém.